Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 vantagens de ser uma bruxa ou um bruxo praticante de bruxaria natural. Sim, 5 vantagens. E aliás, eu já quero pedir desde o começo que depois que você terminar de assistir esse vídeo, deixe um comentário com mais uma vantagem, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua visão, porque este vídeo também vai virar um post no site, vou listar as minhas 5 vantagens, e aí eu vou alimentar esse post com vantagens que vocês também comentarem. Então vai ser um post que vai crescendo, vamos ver se a gente chega até umas 50 vantagens diferentes. Vamos lá? Número 1, você se torna livre. Para mim essa já é a maior de todas as vantagens. A gente se torna livre, a gente se liberta. Então quando a gente se torna uma bruxa, um bruxo, praticante principalmente de bruxaria natural, a gente se liberta de tudo. Tudo o quê, né? A gente se liberta de medos, dogmas, crenças limitantes, preconceitos, tudo que você pode imaginar que possa ser aprisionador, ou mesmo quando você não pensa que é, mas pode ser, você se liberta quando você passa a adotar essa filosofia de vida que é seguindo a bruxaria. E eu digo isso porque quando a gente entra para a bruxaria, para o caminho da bruxaria, a não ser que você já tenha nascido nesse caminho através de pai e mãe, a gente começa a questionar muita coisa. E essas coisas que a gente questiona envolvem não só o sistema, mas como também um todo, a sociedade em si. E a gente começa a revisitar e rever muitos conceitos que no final a gente vai aprendendo que nem tudo é como parece ser, ou nem tudo é como nos contaram, né? Tem sempre uma outra interpretação, tem sempre um segundo lado. E é através destes questionamentos e desse caminho que a gente vai descobrindo e se libertando de tudo. Similar a isso é o conceito da filosofia oculta, que eu já falei no vídeo dos elementais, quando os antigos alquimistas tentavam explicar o porquê e a criação do mundo através da visão alquímica. É uma série de questionamentos, é uma série de teorias, de hipóteses, de experimentos que ninguém entendia, ou não se dava nem o trabalho de tentar entender, né? Então, da mesma forma que a filosofia questiona e busca entendimento e conhecimento, quando a gente começa esse caminho de bruxaria natural, a gente meio que embarca nessa filosofia de questionar, de buscar o conhecimento. Por exemplo, quantas crenças você conhece que sejam diferentes da crença que você tem ou tinha quando você nasceu? Quantas culturas diferentes, pessoas de culturas diferentes você conhece que sejam diferentes daquela que lhe foi ensinada quando era criança? Aí que tá, muitas vezes a gente só conhece uma, e essa uma é verdadeira, claro, não tem como não ser, já que não tem opção. Ou você acredita ou você não acredita. Então quando você começa a se abrir e conhecer outras culturas e outros costumes, outras práticas, você pode absorver o que há de melhor em cada uma delas. E você acaba se tornando uma pessoa melhor também. E isso vai muito além da prática de fazer feitiço, um feitiço aqui, um feitiço ali, ou celebrar um sabá ou um esbá. É muito além disso. A nossa mente se expande de uma forma que não pode mais ser contraída, não pode nem mais ser contida. Então é uma expansão regular da mente. Cada vez mais ela se expande e cada vez mais a gente quer conhecer outras coisas e quer absorver um pouco de cada coisa. A liberdade se torna algo natural, assim como a magia. Número 2, você se reconecta com a natureza. Quantos de nós, crescemos num ambiente onde a gente não teve contato ou não teve muito contato com a terra, ou com plantas, ou com frutas, ou com a natureza em si? Principalmente para quem cresceu em cidade grande, que é difícil até ver alguma coisa muito natural. Uma coisa que eu lembro que o Gustavo Tanaka falou quando ele viralizou em 2015, eu acho, é que ele achava impressionante como a gente sabia a cotação do dólar do dia, mas não sabia em que fase da lua a gente estava. Então, em que fase da lua a gente está, ou que estação a gente está, é hora de plantar, é hora de colher, é hora de cultivar, de podar. Quando a gente segue, opta por seguir esse caminho da bruxaria e da bruxaria natural principalmente, a gente se reconecta a quem nos dá a vida, a natureza, que a gente chama de deusa. A gente volta a entender os ciclos da vida e volta a fazer parte deles também.
Não é à toa que, por exemplo, a Roda do Ano, que é o calendário celebrado por muitas bruxas e pagãos de diferentes linhas e tradições, celebra justamente as posições principais entre Terra e Sol, ciclos, estações, equinócios e solstícios, ou seja, é um calendário agricultural, né? A gente hoje pode ver isso como a base da agricultura e é totalmente o ciclo da natureza. Ao nos reconectarmos com a natureza, vem mais uma grande vantagem. Quando a gente passa a conhecer melhor plantas, ervas, flores, minerais como pedras e cristais e tudo mais, a gente começa a criar os nossos próprios rituais, os nossos próprios feitiços e utilizar essas energias todas que são naturais ao nosso favor. Número 3, você faz as suas próprias escolhas e, se for o caso, arca com as consequências delas. Um feitiço nada mais é do que usar as energias disponíveis, naturais, a nosso favor da maneira que a gente quer. Como já dizia Aleister Crowley, magia é a arte e a ciência de causar mudanças de acordo com a nossa vontade. Sendo assim, se nós temos poderes e podemos tomar as nossas próprias decisões, nós temos autonomia. E se nós temos autonomia, nós não dependemos de um terceiro que possa dizer sim ou não, ou que possa julgar o mérito, se vai merecer ou não ganhar ou conquistar alguma coisa. E isso nos leva diretamente à primeira razão, liberdade. Por quê? Porque a maioria das crenças atuais de 2000 anos para cá, elas são limitantes e elas ensinam que a gente precisa ser submisso a alguma entidade e que a gente precisa merecer alguma coisa que ela forneça. Então, para a gente merecer, a gente tem que fazer o quê? Se comportar. E se comportar como? Como está escrito em algum lugar. E esse lugar onde está escrito não foi escrito por uma divindade, foi escrito por pessoas que ditam regras, normas. E quando a gente segue essas regras e normas, na ilusão de que a gente está agradando a divindade, a gente espera que receba algo em troca. Mesmo que o que esteja escrito ali seja maléfico ou cause algum dano a uma outra pessoa ou a um coletivo. É o que está escrito, para ser merecedor tem que seguir, sem questionar, sem pensar duas vezes. Bruxas e bruxos desconhecem essa dependência de uma divindade ou de um terceiro para poder conceder algum desejo, para poder fazer ou merecer alguma coisa. Claro que a gente tem divindades ou tem arquétipos e seres que a gente trabalha com, mas não é uma dependência sádica, do tipo ou você faz ou você não tem, ou você faz errado e eu te perdoo e azar do próximo. Não, é diferente, é uma interdependência mais interessante. Aliás, uma fofoca que eu tenho para fazer é que alguns anos atrás eu participei de um projeto de caridade num centro espírita no Rio de Janeiro. Foi uma peça, um teatro para arrecadar fundos para o centro. Olha eu vestido de cigano assassino. E aí foi tudo de graça, né? A gente cedeu tempo, e muito tempo, aliás, para ensaiar, para apresentar. E o centro era interessante. Eu não frequento, mas eu fui chamado, eu fui convidado, eu participei. Eles fornecem, ou forneciam, não sei hoje, né? Não faço a menor questão e não quero saber também. Forneciam cesta básica para quem precisava, comida para moradores de rua, enfim, tinham serviços sociais bem legais. Mas o interessante é que eles ofereciam também curas espirituais. E uma das pessoas do teatro, uma das meninas do teatro, teve durante os ensaios um problema no coração. E eu me lembro de presenciar a cena dela pedindo, não pode fazer uma cura espiritual, uma cirurgia espiritual para curar esse problema? E a pessoa lá, líder, disse, não, você não tem merecimento. Como é que um mortal vai julgar o outro mortal que tem merecimento ou não de ser curado? Aquilo ali foi bem chocante para mim. Eu não falei nada, eu preferi não falar, até porque eu briguei por outros motivos piores, mas ali eu fiquei quieto. Só que a questão é, quem é que pode julgar se a gente merece ou não? Eu mereço e acabou, não interessa. Se eu quero me curar, eu vou me curar. Esse é o detalhe. Bruxos e bruxas querem e fazem, não dependem dos outros.
Aliás, mais sobre essa questão de dependência, porque ela não é interdependência, né? Você depende do outro e o outro não depende nem um pouco de você, ele que concede ou não. Existe o lado do negativo, né? Você faz errado, você é perdoado. Então, o que aconteceu, o que você causou, fica no esquecimento. E aí, se for muito grave, é só você pedir mais perdão com mais rezas e mais alguma outra coisa, que você é perdoado. E se não for, no dia do juízo, no dia do apocalipse, você vai para algum outro lugar e tudo. Ou seja, você sempre se abstém da responsabilidade. E é isso que eu queria falar também. Bruxas e bruxos não se abstêm da responsabilidade. Se faz algo errado, se causa algo errado, vai lidar com as consequências. Porque é assim que funciona, é causa e efeito, não tem como fugir disso. Mas pelas crenças mais conhecidas, mais populares de 2000 anos para cá, pode-se fugir sim. Pode-se fazer errado que você vai ser perdoado sim. Ou seja, tanto faz o que você faz ou o que você fez. Você não precisa nem pensar, é só pedir. Número 4. Você se torna mais inteligente. Praticamente uma soma das três primeiras. Você se torna livre de tudo que lhe prendia, você se reconecta com a natureza, quem nutre, quem fornece tudo, e você se dá conta de que você deve assumir a responsabilidade pelos seus atos, sejam bons ou sejam ruins. Quando a gente soma tudo isso, a gente quer buscar ainda mais conhecimento para poder entender como e por que as coisas existem e funcionam. Então, quando uma pessoa se torna uma bruxa ou um bruxo, praticante de bruxaria natural, é natural que essa pessoa se depare com campos diferentes de estudos. Quando a gente vê muito em canais de YouTube, sites, as pessoas falam, você precisa estudar, precisa de mais estudo, mas ninguém fala o quê. O que eu tenho que estudar para praticar bruxaria, ou o que eu tenho que estudar para me tornar melhor no que eu estou fazendo. Só fala estude, né? Ninguém sugere o quê. Eu sugiro, por exemplo, alguns campos que eu acho fundamentais para a gente conhecer, nem que seja um pouquinho, e você se aprofundar, claro, nos que você se interessar mais e gostar mais, que são psicologia, para entender a mente humana, arquétipos, personas e etc. História, para poder revisitar a história, tentando sempre enxergar diferentes pontos de vista, porque a história que nos é contada nem sempre é como aconteceu, né? A gente sabe que tem sempre um ponto de vista que prevalece sobre outro. Herbologia, para conhecer ervas e plantas, propriedades medicinais, propriedades aromáticas e coisas do tipo, para fazer cura, para fazer feitiços e tudo mais. Biologia, para conhecer melhor como funcionam todos os sistemas de vida na Terra, que é onde a gente está, né? Agricultura e jardinagem, para poder se reconectar de forma ainda melhor com a natureza, saber quando plantar, o que plantar no local onde você vive, dependendo do clima, quando podar, quando colher, seguir as estações do ano, a movimentação dos astros e tal, para poder fazer o melhor no seu jardim ou no seu cultivo. Literatura, autores clássicos e autores modernos também que trazem temas muitas vezes do ocultismo, da área do ocultismo, que são inseridos de forma popular em obras literárias. Por exemplo, Faust, do Goethe, é um livro, né, que é chocante para a época principalmente, que fala sobre possessão, sobre invocação e um monte de coisa que não era tratada abertamente. Então, através da literatura, principalmente passada, claro, a gente tem um acesso a assuntos que a gente pode pesquisar depois e entender melhor. Além disso, na literatura a gente inclui também os contos de fada, que contos de fada são como as aulas de moral, né, de tempos medievais e anteriores. Então, conhecendo contos de fada, que também tem elementos de magia, de bruxaria natural, tudo na dosagem certa, sabendo entender, serve também como o primeiro caso que eu falei de psicologia. Mitologia, crenças antigas, né, deuses antigos que caíram e foram considerados como mitos. Ninguém fala que as atuais também vão cair, vão ser chamadas de mitos no futuro, mas enfim, todas elas têm seu valor, ou não. Mitologia traz para a gente um entendimento maior não só da psique humana, mas também da natureza e como tudo funciona.
E através dos mitos e através desses arquétipos e deusas, a gente pode entender muito melhor como funciona o mundo de hoje, não só no aspecto social, mas também cultural. Por exemplo, muita coisa que a gente vê em contos mitológicos gregos, a gente tem hoje em forma de lei, por exemplo. A gente tem palavras que vêm de lá, comportamentos e muitas outras coisas. Então, conhecer as mitologias, não só uma, mas várias, é fundamental. E número 5 e última, você se torna um ser abundante e próspero. É assustador como as crenças atuais elas são fortes nesse aspecto da abundância e da riqueza, porque elas pregam justamente o contrário, né? A pobreza e a escassez. Porque é bonito, né? É bonito você ser pobre, você ter falta de tudo, falta de comida, falta de bens, falta de coisas boas na vida, porque isso faz de você um coitado que perante uma divindade, um dia, sabe-se lá quando, vai te julgar e vai ter piedade de você. Então você vive uma vida sofrida, cheia de problemas e ainda acusa quem não vive esse tipo de vida de herege, de que vai para o inferno e de que vai sofrer porque não é humilde e tal. Então, quando a gente segue o caminho de bruxaria natural, principalmente, a gente entende que não é assim. Olha a natureza à sua volta, é abundante. Então, por que a nossa vida, a minha, a sua vida, não pode ser abundante também? Ela pode, ela é abundante. Tem para todos. Tem o suficiente para todo mundo. Então, independente do ramo que você trabalha, você pode ter o suficiente para você viver bem e viver com qualidade. Você não precisa sofrer para um dia ter uma penitência e nada do tipo. Você é livre. Razão número 1. Você é capaz de gerar tudo o que você quiser. Razão número 3. E arcar com as consequências do que você fizer errado. Razão número 3 também. Então, por que viver uma vida sofrida com pouco, se você pode viver uma vida boa, feliz, com o suficiente? Detalhe que eu falo suficiente, eu não falo com muito, porque ninguém precisa de muito, precisa do suficiente. Então, bruxos e bruxas estão acostumados com isso. Observe uma árvore. Uma única árvore é capaz de dar muitos frutos. Quantos animais se alimentam desses frutos? A quantidade é enorme. Tem para todos. É suficiente para alimentar todo mundo. Ninguém precisa viver com pouco, vive com o suficiente. Então você também pode manifestar abundância e prosperidade na sua vida quando você segue um caminho de abundância e de prosperidade, sem limitações. E como faz para ter essa abundância e essa prosperidade? É só aceitar, é só querer a abundância e a prosperidade na sua vida. Que seja feita a sua vontade e não a dos outros. Então agora eu deixo uma pergunta, o que é que você quer? O que é que você mais deseja? Você pode materializar. Essas então foram 5 vantagens em ser bruxa ou bruxo praticante de bruxaria natural, no meu ponto de vista. Quais vantagens você enxerga que eu não citei aqui? Deixa no comentário, como eu falei no começo, esse vídeo também vai ser um post no site e eu vou alimentar com mais vantagens. Então deixa a sua vantagem ali que depois eu coloco lá na lista também. Vamos ver se a gente consegue chegar a umas 50 vantagens diferentes. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, junte-se ao grupo do Telegram para receber notificações por lá e acesse o nosso oráculo sempre que quiser um conselho. Muito obrigado e até o próximo. Se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouquinho aqui no canal? Aqui você encontra uma playlist com todas as deusas que eu já falei. Aqui você encontra uma playlist com todos os feitiços, dicas e estudos que já foram postados. Aqui você se junta ao Telegram e aqui você se inscreve no canal. Muito obrigado.